antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem cuida? Revolution. Revolution significa revolução. Amém? Deus quer fazer uma revolução na igreja. E Deus está fazendo uma revolução no meio do seu povo. Como começarmos uma revolução? Para que uma revolução? Eu dou um título para esta mensagem. Note aí, você que fará as devidas anotações. Tema desta reflexão é: regeneração ou perdição? Diga: regeneração ou perdição. Para ficar gravado na sua mente, fale 3 vezes: regeneração ou perdição. Ou perdição. Vamos entender então a respeito de regeneração a partir do versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Então, nós começamos uma revolução. A igreja começa uma revolução na sociedade quando ela morre para si mesma e quando ela nasce de novo no Espírito de Deus. Amém? Esta mensagem, ela é um tanto confrontadora. Ela nos confronta. E nós precisamos sair hoje deste lugar com a certeza de que nós somos salvos em Jesus Cristo. Amém? Uma revolução começa com o nascer de novo. Então, regeneração ou perdição? Ou a igreja se regenera, ou a igreja vai para o inferno. Captaram a mensagem? Ou a igreja se regenera, nasce de novo, ou a igreja vai para o inferno, para a perdição. Então, vamos falar sobre o significado da regeneração, a importância da regeneração e as evidências da regeneração. O que é regenerar? Regenerar significa gerar de novo algo que anteriormente foi gerado, dar nova existência, formar de novo, reconstituir. Isto é regeneração. Meus irmãos, à vista de Deus, existe apenas 2 classes de pessoas na terra. Diante de Deus existe apenas 2 classes de pessoas na terra: aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados,
E aqueles que nasceram de novo do Espírito, aqueles que foram regenerados, estão andando em novidade de vida. Para Deus, só existe esses dois tipos de pessoas, essas duas classes de pessoas. Não existe o meio termo. Ou é salvo, ou não é salvo. No mundo físico não existe outra possibilidade de estar entre a vida e a morte. Ou está no reino de Deus, ou está no reino das trevas. Não existe outra possibilidade. Ou é santo, ou é pecador. Espiritualmente está vivo, ou espiritualmente está morto. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Não existe outro termo, não existe outro meio termo. Só há essas duas possibilidades. Só há essas duas possibilidades. A regeneração, o novo nascimento é vital para a vida do homem. É necessário para o homem. Diga, é necessário. Porque é a linha divisória. A regeneração é a linha divisória entre o céu e o inferno. É a regeneração. E há dois obstáculos principais que estão no caminho da salvação de qualquer filho de Adão, da descendência de Adão. É a escravidão e a culpa e a pena do pecado. A escravidão do pecado e a pena do pecado levará o homem para o inferno. E a escravidão e o poder da presença do pecado na vida da pessoa torna-a inapta de ir para o céu. Não existe outros termos. Então, cada um de nós, temos necessidade de nascermos de novo. Cada um de nós temos necessidade de nascer de novo. Todo homem, todo ser vivo, toda criatura tem a necessidade de nascer de novo. Por que nós temos necessidade de nascer de novo? Porque a necessidade da regeneração está na degeneração espiritual do homem, como consequência do pecado de Adão, como consequência da queda de Adão. Todos nós já nascemos alienados da vida de Deus e da santidade de Deus. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Diga, todos. Todos nós que nascemos, nós recebemos uma natureza pecaminosa, uma herança pecaminosa. Todos nós fomos despojados de toda aquela perfeição no qual o homem foi criado, no qual a natureza humana foi dotada no princípio. O homem, ele perdeu a natureza divina. O pecado é tão grave na vida do homem, o pecado é tão poderoso e tão devastador na vida do homem, que quando Adão pecou, ele não pôde mais ficar na presença de Deus. Ele não pôde continuar na presença de um Deus santo, de um Deus puro, de um Deus justo. E o que acontece com Adão? Ele foi expulso do paraíso, o Éden da terra, porque há um Éden no céu. O Éden onde Adão viveu é uma representação do céu. Significa que o pecador não pode permanecer na presença de Deus e não ficará na presença de Deus. Por que Adão não pôde ficar na presença de Deus? Porque ele morreria, porque ele perdeu a sua natureza divina. Ele não tinha mais a mesma natureza de Deus. Ele tinha uma natureza humana, pecaminosa, corrupta, e por conta disso ele não pôde mais permanecer na presença de Deus, senão ele morreria. Adão, ele perdeu a capacidade
de tudo aquilo que era bom, de tudo aquilo que Deus fez de bom nele, ele perdeu. Ele contraiu uma incapacidade para o bem e ele se inclinou para o mal. Então ele foi expulso do Éden, porque ele se tornou uma criatura caída, um ser degenerado, corrompido, execrável, corrupto, maldito, que caiu em ruína espiritual e em depravação total, e ele não podia mais estar na presença de um Deus puro, na presença de um Deus santo. E a partir de Adão, todos aqueles que descenderam de Adão, eles herdaram a natureza de Adão. Gênesis capítulo 5, versículo 3 fala a respeito dos descendentes de Adão. Diz: aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança. Preste atenção. A Bíblia diz que quando Deus formou o homem, Deus o formou à sua imagem e à sua semelhança. A imagem de quem? Diga, de Deus. A imagem de Deus. Qual é a imagem de Deus? Perfeita, pura, de justiça, santa. Assim era Adão, perfeito em todos os seus caminhos, mas ele pecou, ele perdeu essa natureza. E aí, o que acontece? Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança. Qual a semelhança de Adão? Caída, corrupta, execrável, corrompida. Então toda geração que nasce de Adão, ele herda a natureza e a imagem de Adão. Então quando ele estava já caído, quando ele estava já corrompido, então ele gerou filhos. Ele gerou filho à sua própria imagem, não mais a imagem de Deus. Porque ele perdeu a imagem de Deus, a sua própria imagem, pecaminoso, um ser frágil, um ser mortal, um ser contaminado, como o próprio Adão. Um pecador como ele, culpado, detestável, degenerado e corrupto. Todos os que nasceram, desde o primeiro filho de Adão até um bebê que acabou de nascer na maternidade, ele herda a corrupção de Adão. Ele herda a natureza corrompida de Adão. O homem, a partir da queda de Adão, ele foi concebido, ele foi formado e ele nasceu em iniquidade. O salmista Davi fala no Salmo 51:5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós, sem exceção. Por isso que a Bíblia diz: não há um justo, nem um sequer, porque todos se perderam, todos se corromperam, todos se degeneraram. Então esta foi a própria semelhança que a descendência de Adão herdou. O inverso da semelhança divina. A semelhança de Deus é perfeita. Adão foi feito perfeito. Ele perdeu essa natureza. Ele perdeu essa capacidade. E todos que nasceram dele herdaram a sua própria natureza, corrompida, decaída. Foi essa natureza que os filhos de Adão herdaram, pecaminosa, contaminada. E essa descendência, como todas as demais, são descendência de Adão, são filhos de Adão. Aqueles que ainda não nasceram de novo são filhos de Adão. Receberam uma natureza contaminada, frágil, detestável diante de Deus, degenerada, corrupta. Portanto, o homem se tornou como uma árvore podre. Essa é a realidade. Da raiz às folhas. É isto que Isaías fala no capítulo 1 e no versículo 6. Isaías diz: desde a planta do pé à cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres, não espremidas, nem ligadas,
nem nenhuma delas amolecida com óleo. Ele está falando aqui da natureza corrompida do homem. Todo o seu ser está corrompido, todo o seu ser está podre, e ele compara a uma árvore podre desde a raiz. Então, a partir da queda, todo ser humano que descende de Adão, ele herdou esta natureza. A Bíblia diz que o homem é um transgressor desde o ventre. Desde o ventre. Eles andam errados desde que nasceram, falando mentiras. A imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, por causa desta natureza. E aí, meus irmãos, o homem ele pode ser educado, o homem ele pode ser civilizado, ele pode ser refinado, a mulher pode ser uma mulher chique, educada, linda, porém, a sua natureza é corrompida. Pode ser um ser educado, refinado, mas a Bíblia diz que o seu coração é desesperadamente corrupto. Corrupto. Jeremias 17:9 fala isso. E tudo que ele faz é desprezível, é vil à vista do Senhor, pois nada é feito por amor a Deus, mas somente visando a sua própria glória. Tudo que o homem faz, ele não faz visando a glória de Deus, ele faz visando a sua própria glória. Por isso que a Bíblia diz que ele é corrupto. E Jesus disse que não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. O homem na sua natureza corrompida, não espere bons frutos dele, porque não tem, ele não pode dar, porque ele não tem essa natureza boa nele. O homem é corrupto, o coração é enganoso. Então Jesus diz, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore, ou seja, toda pessoa, diga eu. Toda pessoa, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. O que ele está falando? Lança-se no inferno. Ele está dizendo que se o homem ele não herdar novamente a natureza divina, se ele não for bom como Deus é bom, se ele não herdar novamente a natureza de Deus, ele não será salvo, ele irá para o inferno. Porque o homem corrupto, o homem depravado, ele não pode agradar a Deus, de jeito nenhum. Ele não pode agradar a Deus. Ele não pode viver na presença de Deus. Por isso Adão foi expulso do Éden. Ele não pôde permanecer. Enquanto os homens não forem regenerados, enquanto os homens não nascerem de novo, todos eles, todos os homens estarão reprovados diante de Deus por toda a eternidade. Se não nascer de novo, não irá para o céu. Eles dizem que eles confessam a Deus, que eles conhecem a Deus, mas negam com as suas obras. Tem muita gente na igreja que diz que conhece a Deus. Tem muita gente nas igrejas que diz que serve a Deus, mas o negam através das suas obras. As suas obras são evidências de que não nasceram de novo, sendo abomináveis para Deus, sendo desobedientes, sendo reprovados por toda a sua obra. Está lá em Tito 1,16. Indo eles para a perdição, indo eles para o inferno. Então, se o homem não nascer de novo, eu vou falar mais adiante o que significa isso. O que é que significa nascer de novo? Qual o significado da regeneração? A regeneração é obra sobrenatural de Deus, não é do homem. Nós não podemos fazer isso. Nós podemos fazer um evento como esse, mas a nossa missão é pregar a palavra. A nossa missão é ensinar. Quem vai transformar você não sou eu,
Porque eu não tenho esse poder. Eu não tenho poder de fazer uma lavagem cerebral em você. Ninguém, nem o homem, tem poder para isso. Só quem pode transformar você é o Espírito Santo de Deus. É uma obra sobrenatural. Regeneração não é meramente uma decisão humana. Não, não é. A pessoa não é salva porque simplesmente abandonou o caminho largo. Abandonou o pecado. Caminho largo que leva para o inferno. Não é só isso, não basta. É uma ação sobrenatural de Deus. É algo que o Espírito Santo, ele vai produzir na obra, na vida do homem. O nascimento de qualquer pessoa é algo fantástico. A formação do ser, daquele embrião, é algo, olha, extraordinário. Esse Deus é inigualável. Falta-nos até palavra para narrarmos a pessoa de Deus. Esse Deus é inenarrável, é imensurável. Há muito mistério na formação do ser humano. O nascimento físico é algo fantástico, mas o nascimento sobrenatural, a regeneração, o novo nascimento, é algo extraordinário, é inexplicável. A obra da salvação é algo extraordinário. Não é tão simples como nós imaginamos. Quando Deus, ele criou esse universo macro, as galáxias, os astros, o planeta. Quando ele criou esse imenso universo, o sistema solar, a vegetação, os mares, os oceanos, o homem. E quando também ele criou esse universo micro, porque existe o macro e existe o micro, o átomo, a bactéria, seres invisíveis que só podem ser percebidos através de microscópio. Quando Deus criou tudo isso, ele precisou de poder. E Deus criou o universo do nada. Do nada. Não tinha matéria. Ele só disse: haja. Haja luz e houve luz. Essa palavra no latim é ex nihilo, criar do nada. Deus criou todas as coisas do nada. Ele criou o homem, ele formou o homem. Já da matéria criada, do pó da terra, já existia matéria. Ele criou o homem. Só que este ser, ele se corrompeu. O homem se corrompeu diante de Deus. A criatura feita à imagem e semelhança de Deus, ela foi adulterada. Ela foi depravada. Ela foi corrompida. E aí, o que acontece? Agora Deus tem que fazer de novo. Deus tem que gerar de novo este ser. Deus tem que gerar este homem de novo. Só que agora não é do nada, porque ele já existe. Agora Deus tem que formar de uma massa corrompida, de uma massa corrupta. Olhe para você. Olhe para você. Olhe para essa massa. Olhe para sua mão, para os seus membros. Olhe para você. Pode olhar para você. Sabe o que é que você está vendo aí? Sabe o que é que você está vendo aí? Uma massa corrompida, uma massa estragada, uma massa depravada diante de Deus. E aí, para ele regenerar, para ele fazer de novo essa massa corrupta, ele vai recriar a partir do corrupto. Ele vai precisar de mais poder. Ele não vai agora criar a partir da matéria orgânica, mas ele vai recriar a partir do corrupto. Ele vai torná-lo santo. Ele precisa transformar o corrupto em santo. O próprio Senhor Jesus declarou que o novo nascimento é algo misterioso.
Não é fácil nós entendermos o novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo, aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, ele é semelhante ao vento. O vento é um mistério para os cientistas. Os cientistas não sabem quase nada a respeito do vento. Eles não conhecem a sua natureza. Eles não conhecem as leis que governam o vento. É algo misterioso para a ciência. Eles não conhecem a causa do vento. Eles não sabem onde é que o vento faz a curva. É algo misterioso, desconhecido. Porque está além da lógica humana. Está além do alcance e da indagação humana. Assim Jesus diz também que é o novo nascimento. É profundamente misterioso, é um mistério o novo nascimento. E quando acontece esse novo nascimento, a regeneração, ela muda, ela opera na mente da pessoa, ela altera. A regeneração, o novo nascimento, o genuíno novo nascimento, altera o comportamento do cérebro humano, altera o córtex cerebral, que é a parte mais importante do cérebro humano, onde estão as atividades de alto nível, onde está a percepção, onde está a linguagem, onde está o pensamento, onde está localizada a adaptação com o mundo exterior. Então, quando a pessoa nasce de novo, o cérebro dela, a mente dela é afetada, que ela muda o seu comportamento. Só Deus pode fazer isso. A ciência não pode fazer. A religião não pode fazer. A igreja, os pastores não podem fazer. Os filósofos não podem fazer. Os fisiologistas, os anatomistas não podem fazer. Somente Deus pode fazer isso. Os discípulos de Jesus tinham uma certa dúvida quanto à salvação. Certa vez eles perguntaram para o Senhor: Senhor, quem poderá, pois, salvar-se? Então, Senhor, quem é que pode ser salvo? Aí Jesus respondeu, disse: olha, aos homens isto é impossível. É impossível a ciência, é impossível a teologia, é impossível a religião, é impossível os homens fazer com que os homens nasçam de novo. Mas para Deus tudo é possível. Amém? Para Deus tudo é possível. Então, um pecador perdido, depravado, caído, ele pode construir e fazer muitas coisas. E o homem já fez muitas coisas. O homem já construiu aviões, naves espaciais, criou satélite, já mandou o homem para a lua, criou computador, celular de última geração, que de 6 em 6 meses estão surgindo novas séries de celulares. O homem, através da ciência, já criou a clonagem animal, até mesmo é possível a clonagem humana. Descobriu a vacina para várias doenças. O homem é o autor de várias descobertas na física, na química. Porém, jamais o homem inventaria o antídoto para o pecado. Não há. O homem, a ciência, a religião, a teologia não podem criar o antídoto para o pecado. Eles jamais criariam algo para salvar a alma humana. É impossível, não tem como. O homem não pode salvar-se por si só. Ele precisa nascer do Espírito. É isso que Jesus chama de novo nascimento. Que o homem precisa nascer de novo. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é muito mais do que o pregador fazer o apelo. A pessoa vai lá na frente, levanta a mão e diz: eu aceito Jesus, eu entrego minha vida para Jesus. Novo nascimento é muito mais do que isso.
é muito mais do que isso. É uma operação sobrenatural de Deus no homem, de Deus no espírito do homem. É uma maravilha transcendente, que transcende a lógica humana. É algo sobrenatural de Deus. É um milagre realizado em nós e dentro de nós, no qual nós somos totalmente conscientes desta transformação. Era isto que Jesus estava dizendo para Nicodemos, que ele precisava nascer da água e do diga, nem eu, nem você, nem nós. Diga, ninguém é ninguém mesmo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. É proibida a entrada no céu para quem ainda não nasceu de novo. Como é que isso ocorre? Eu quero mostrar para você passo a passo os detalhes. Abram suas Bíblias em Ezequiel capítulo 36, a partir do versículo 27. Ezequiel 36, versículo 25 em diante. Vamos lá. Aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificado. Diga, água pura. O que a água faz? O que a água faz? Aqui ó, olhe para mim aqui, ó. Quero interagir com vocês. O que a água faz? Limpa, purifica. Então ele está dizendo: aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Eu os purificarei de todas as vossas imundícias. Ó, a Bíblia está dizendo que o homem é o quê? Imundo. A Bíblia está dizendo que o homem é imundo. Eu vos purificarei. Quem é que vai purificar? É a religião? É a filosofia? É a teologia? Quem é que vai purificar? Deus. Deus quem vai purificar. Vos purificarei de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Vai limpar da idolatria. Ele está dizendo que ele vai limpar o interior de alguém dos seus pecados. Então, ó, é Deus quem faz, não é o homem. É uma obra de Deus. Aí diz: e vos darei o quê? Um coração novo. O que é isso? Na regeneração, no novo nascimento, há um transplante espiritual. Deus tira o coração velho, Deus tira o coração duro e coloca o que? Um novo coração. E porei dentro de vós um espírito novo. Deus está dizendo que ele vai dar vida nova e vai dar o poder dele no homem. Agora olha só: tirarei de vós o coração de pedra. Todo homem que ainda não nasceu de novo, ele tem um coração duro, ele tem um coração de pedra. E Deus está dizendo: lhes darei um coração de carne, porém dentro de vós o que? O meu. O que Deus vai colocar dentro do homem? E fareis, ó, quando Deus coloca o espírito dele dentro do homem, o homem anda nos caminhos de Deus. O homem obedece à palavra de Deus. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Agora uma pergunta interessante, importante. Para quê? Qual o propósito? Para que Deus colocou o espírito dele dentro de nós? Para quê? Para que Deus colocou o espírito dentro de nós? Ele está dizendo: porei o meu espírito dentro de vós. Sabe para quê? Para sermos participantes da natureza divina. Para termos... Entenda esta mensagem. Entenda os mistérios desta mensagem.
Deus colocou o Espírito dele dentro de nós para sermos participantes da sua natureza. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, a parte B do versículo diz o seguinte: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. O desejo de Deus é que sejamos coparticipantes, ou seja, estejamos na companhia de Deus, para que tenhamos a mesma natureza que Adão tinha. Para termos a mesma natureza que Adão tinha, a natureza divina. Olhe para cá, olhe para cá. Deus colocou do seu Espírito sobre nós, para termos a natureza de Deus. A mesma natureza que Adão tinha e perdeu. Olha aí, ó. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Então, esse é o desejo de Deus. Ele quer repartir conosco. Olha que coisa grandiosa. Deus quer repartir conosco nada mais, nada menos do que dele próprio. Então, você não está entendendo. Você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu. Deus quer repartir conosco a sua natureza. Sua natureza divina. Ele quer nos dar parte dele. Ele quer colocar de si próprio dentro de nós. Você está entendendo? Isso só acontece na regeneração, no lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. E a palavra de Deus é o instrumento de regeneração. A palavra de Deus. Pedro diz: pois vocês foram regenerados, gerados de novo, formados a partir do corrupto, do profano, em algo sagrado, em algo santo. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, que não perece, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. É através da palavra que nós somos regenerados. E o Espírito Santo de Deus, ele é o agente desta transformação. É ele quem opera dentro de nós. É ele quem realiza dentro de nós o processo do novo nascimento, o processo da regeneração. Tito capítulo 3, versículo 4 ao 6. Tito capítulo 3, versículo 4 ao 6. Ele diz: ele nos salvou. Ele quem nos salva. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Cristo, nosso Salvador. É só desta forma que o homem é convertido. Se não for desta forma, não nasceu de novo. Somente desta forma é que o homem pode ser transformado. Porque quando o Espírito de Deus transforma o homem através da regeneração, aquilo que habita dentro do homem sofrerá um golpe mortal, que é o pecado. Quando o homem nasce de novo, os espíritos malignos que habitavam dentro dele têm que sair, porque não há mais espaço para o Espírito de Deus e para espíritos malignos. Não tem como luz e trevas habitarem juntos. E isso só é possível através da regeneração. O homem só pode ser transformado desta forma, através da palavra. A palavra de Deus que é eficaz, a palavra de Deus que é poderosa, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que entra, que vai rasgando, que vai separando, que vai discernindo pensamentos, que vai separando juntas e medulas. É a palavra, a espada. A Bíblia diz que a palavra é uma espada afiada. Ela entra, a palavra entra e vai rasgando, vai separando. Só dessa forma que o homem pode ser salvo. Agora eu quero falar
das evidências da regeneração. As evidências da regeneração. Quero perguntar para cada um de vocês: você tem certeza da sua salvação? Hã? Se você morresse hoje, você iria para o céu? Sim ou não? Sim ou não? A resposta ou é sim ou é não. Sim ou não? Sim. Ok. Se você disse sim, baseado em quê? Quais as evidências que você se baseia para você afirmar isso? Baseado em quê? Ah, pastor, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Ok. Mas não é pelo fato da pessoa ir à frente, levantar a mão quando o pregador faz o apelo. Isso não significa muita coisa, não. Eu aceitei Jesus. Isso não significa que ela é salva. Se não foi regenerado, de acordo com como eu falei aqui, ainda não foi salvo. Sabe por quê? Vou mostrar evidências para vocês. A salvação, ela não se evidencia por palavras. A salvação, ela não se evidencia por achismos. Ah, eu acho que eu estou salvo. Ah, eu sou salvo. A salvação, ela não se baseia por convencimento próprio. Ah, eu estou salvo. Ela não se baseia por batismo. Ah, eu fui batizado na igreja, eu estou salvo. Não, isso não é evidência de salvação. E a igreja aos domingos também não significa muita coisa. Tocar, cantar, dançar na igreja, pregar na igreja, participar da Santa Ceia também não evidencia quase nada. Títulos. Ah, eu sou pastor. Eu sou salvo porque eu sou pastor. Título não evidencia salvação. E tem muita gente se pegando em título, porque acha que é pastor, a vida está ok. Não, estamos completamente enganados. Enganados. Emoções não evidenciam salvação. Ah, eu acho que eu estou salvo porque eu tenho um coração quebrantado, eu choro muito. Isso não é evidência de salvação. Ah, eu estou salvo porque eu tenho os dons do Espírito Santo. Pior ainda. Pior ainda. Porque estes é que Jesus os desqualifica. Jesus diz naquele dia, muitos chegarão e dirão: Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, eu operei maravilhas, eu operei milagres. O que é isso? Dons espirituais. Jesus vai responder o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas Senhor, isso é injusto, eu fui usado por ti. O Senhor pode responder: eu usei jumenta, eu usei falso profeta, eu usei até espíritos malignos para enganar os homens, eu usei urubu, e nem por isso eles foram todos usados por mim, nem por isso eles foram salvos. E por que é que você diz que você está salvo? Porque você foi usado por mim com os dons espirituais. Apartai-vos, porque eu não vos conheço. Apartai-vos, porque vocês não nasceram de novo. Jesus disse: aquele que não nascer de novo, ninguém que não nascer de novo pode entrar no reino de Deus. Essa é a verdade. A revolução começa quando há novo nascimento, quando há regeneração. Sabe por que isso aqui não é evidência de salvação? Essas coisas aqui não evidenciam salvação? Sabe por quê? Porque nada disso aqui pode transformar joio em trigo. A água do batismo não tem poder para transformar um joio em trigo. Um título não tem poder para transformar joio em trigo. Nada, só Deus pode fazer isso. Então vamos
nos aprofundar mais aqui em Ezequiel 37. Então, meus irmãos, nada disso é evidência de salvação, porque nada disso pode transformar bode em ovelha. Não tem poder. A água não tem poder. A água por si só não tem poder. O cara vai lá, adultera com a mulher do outro, e aí ele vai no chuveiro, se lava. A lavagem é só o exterior, é só o corpo. Mas o interior, a alma, só o lavar do Espírito Santo é que limpa este pecado. Então vamos analisar Ezequiel capítulo 36. Aspergirei água pura, não é qualquer água, é água pura. É essa água física nossa aqui, o H2O, limpa o exterior, lava, está limpinho, está cheiroso, mas por dentro é sepulcro caiado. Ela não tem poder de entrar e lavar. Só o Espírito Santo de Deus, só o lavar regenerador do Espírito Santo. Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Eu os purificarei de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Agora vamos lá às evidências. Deus disse que Ele aspergirá água pura. Se isso já aconteceu na sua vida, se Ele já aspergiu esta água pura sobre você, e se você ainda continua com as mesmas práticas do passado, eu quero te dizer que você ainda não nasceu de novo. Se você ainda faz as mesmas coisas do passado, você ainda não nasceu de novo. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Se Deus fez um transplante em você, se Deus mudou o seu interior, e os frutos dessa mudança não apareceram, se os frutos dessa mudança ainda não apareceram, a triste notícia que eu tenho que dar para você é que você precisa nascer de novo. Você está convencido, mas não está convertido. E a sua salvação corre perigo. Amém? Tirarei de vós o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Se você ainda tem um coração de pedra, se você ainda tem um coração duro, se você ainda tem um coração magoado, qualquer coisinha fica bicudo, qualquer coisinha é mimimi, qualquer coisinha fica chorando pelos cantos, é chamado a atenção, fica bicudo, crente bicudo. Sabe o que significa? Sabe qual é a evidência? É que o seu coração ainda é de pedra, e você precisa nascer de novo. Esse seu coração precisa ser mudado. Se você ainda tem ódio no seu coração, se você ainda carrega mágoas no seu coração, é o coração velho que ainda está aí. Evidência de salvação. Quando João Batista pregava a palavra, ele dizia: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, e deem frutos de arrependimento, santidade. Está entendendo agora porque só palavras não evidenciam salvação? Está entendendo agora que só pelo fato de dizer eu sou salvo, mas se não apresentar obras, se não evidenciar através dos frutos, é balela? Porque o que vale é o que está escrito na palavra de Deus. O que vale é o que está escrito, não aquilo que nós pensamos, ou não aquilo que os pregadores desta geração, os liberais, pregam por aí. Pregam sobre o amor de Deus, pregam sobre a graça de Deus, mas não pregam sobre a santidade, não pregam sobre a justiça de Deus. Deus é amor, mas Ele é justo. Então, se você ainda está com o coração duro, é sinal, é evidência que você ainda não nasceu de novo. Porém, dentro de vós o meu espírito. O que é que Deus vai colocar? O espírito dele. Se Deus colocou o Espírito Santo na sua vida,
Se Deus colocou o Espírito Santo dentro de você, é Ele quem convence o homem do pecado. Preste atenção. Se Deus colocou o Espírito Santo dentro de você, e é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, e se você ainda não foi convencido dos seus pecados, ainda não nasceu de novo. Essa é a verdade. Você precisa nascer de novo. Você precisa sair deste fim de convertido ao Senhor. Se ainda tem pecado na sua vida, que o Espírito Santo ainda não convenceu você, se você ainda não foi convencido pelo Espírito Santo, a sua salvação corre perigo. Você ainda não nasceu de novo. O seu coração está lhe enganando, porque é desesperadamente corrupto e enganador. E farei que andeis nos meus estatutos. Quem vai fazer nós andarmos nos estatutos, na palavra, no caminho do Senhor, é o Espírito Santo. Se você não está andando pela palavra, se você não está se alimentando da palavra, se você não está lendo a palavra de Deus, sabe o que isso significa? Sabe qual é a evidência? Que você ainda não foi regenerado. Porque quem é regenerado pelo Espírito de Deus, vive pela palavra, busca a palavra, se alimenta da palavra, essa é a verdade. Sim ou não? Se ainda não anda pelas normas, pela palavra de Deus, se não guarda e observa a palavra de Deus, ainda está perdido. Evidência de salvação. 1 João. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 4, ele diz: aquele que diz eu conheço, quantos aqui conhecem a Deus? Quantos aqui conhecem a Deus? Ok. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Se você diz que você é de Jesus, se você diz que você conhece a Deus, mas se você não guarda a palavra de Deus, se você não guarda o mandamento, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Jesus não julgará ninguém. É a palavra quem nos julgará. É o que está escrito aqui, ó. Pode até acompanhar a leitura na sua Bíblia. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? E a Bíblia está dizendo que é o quê? Mentiroso, tem a mesma essência do diabo. Está perdido. Está perdido. Precisa ser achado. Precisa ser encontrado desesperadamente por Jesus. Está correndo risco a sua salvação. Se você diz que você conhece, mas você não está guardando a palavra de Deus, se você não está guardando os mandamentos do Senhor, é mentiroso. E nele não está a verdade. Quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Cristo não está nele. Quem é que está? É o pai da mentira. Está compreendendo agora? A necessidade da regeneração? Aí as pessoas vêm com argumentos, mas pastor, eu estou salvo, eu parei de pecar, eu parei de fazer, eu parei de praticar o pecado. Parar de pecar não é a solução, porque os alcoólicos anônimos, eles param de beber. Usuários de drogas param de usar drogas. Prostitutas se arrependem. Vou deixar essa vida, eu vou procurar um emprego. Deixaram de se prostituir. Mas isso também não evidencia que estão salvos. Deixar o pecado não evidencia. O que é que evidencia a salvação? É ser transformado na vontade. É ser transformado na vontade. Ou seja, aquilo que ele amava quando ele estava lá no mundo. O que ele amava quando estava lá no mundão? Todo tipo de pecado. Ele pecava porque ele amava. Ele pecava porque ele gostava de beber. Ela gostava de se prostituir.
Ele gostava de fumar maconha, de usar drogas. Aquilo era um lazer para eles. As pessoas que estão lá no mundo, elas estão lá porque elas gostam. Estão se prostituindo porque elas gostam da prostituição. Então aquilo que a pessoa amava, quando ela nasce de novo, quando ela é regenerada, ela passa a odiar. Está entendendo? Qual é a evidência da salvação? É ser transformado na vontade. Diga vontade. Porque qual é a evidência? Aquilo que você lá no mundo gostava, amava, se você foi convertido, como é que você sabe se você está convertido ou não? Se agora você odeia as coisas que você fazia. Se você odeia as coisas que você fazia, isso evidencia que você foi regenerado. Isso evidencia que você nasceu de novo, se você agora odeia. E aquilo que você odiava a igreja, odiava os crentes, odiava a Bíblia, a leitura da Bíblia, não queria nem papo com a igreja. E se agora você ama a Bíblia, se agora você ama orar, se agora você ama a vida de santidade, isso evidencia a sua salvação. Agora você ama, isso é evidência. Mas se você ainda continua gostando, não nasceu de novo. Se você ainda continua gostando das coisas que você fazia no seu passado, não nasceu de novo. Porque convertido não é aquele que parou de pecar. Convertido é aquele que parou de gostar de pecar. Diga, convertido não é aquele que parou de pecar. Convertido é aquele que parou de gostar de pecar. Agora ele não gosta mais. Agora ele se sente mal. É quem deixou de gostar de fazer. Então não é só deixar de usar drogas. Não é só deixar de ir a determinados lugares, que significa que nasceu de novo. Não. É mudar o coração. Mudar a vontade. Morrer para si mesmo. Deixar o pecado, abandonar o pecado. Ele bebia porque ele gostava, mas agora ele não gosta mais de beber. Ele fumava porque ele amava o cigarro, mas agora ele odeia. Então houve uma mudança aí na vontade, na natureza humana. Houve uma mudança no cérebro, no pensamento dele. Agora, meu irmão, se deixou de fazer, mas ainda gosta de fazer, significa que ainda não nasceu de novo. Ah, eu gosto de tal pecado, eu só não pratico porque a minha religião não permite. Eu gosto desse pecado, só não faço porque eu estou na igreja. Ah, não. A mulher recebe uma cantada. Ah, não, eu estou na igreja. A resposta é não, eu não faço porque eu estou na igreja. Quer dizer que é só porque está na igreja? Significa então que ainda gosta. Só não faz porque está na igreja. Mas uma hora que esquece que está na igreja, vai fazer. Significa que ainda não nasceu de novo. Porque está lá a natureza do pecado. A natureza corrompida está lá. Está presente a natureza corrompida, não foi mudada, ainda não foi regenerada, ainda não nasceu de novo. Pastor, eu gosto disso, mas eu só não faço porque minha mãe não permite. Não teve a vontade mudada, precisa nascer de novo. Exemplo, já citei o exemplo, vou citar de novo. A pessoa que nasceu de novo, ela se sente mal quando ela faz as coisas que ela fazia. Se você faz as coisas que você fazia e você não sente dor pelo seu pecado, se você não sente tristeza pelo seu pecado, se você não sente nojo pelo pecado, você ainda não nasceu de novo, você ainda não foi convertido, você está convencido. Essa é a realidade. Você está convencido.
Mas o pecado, a semente do pecado está lá. Qualquer momento é questão de tempo. Você vai cair porque você ainda gosta. Se nasceu de novo, se for regenerado, não vive pecando. Porque tem outra natureza dentro de si que tem nojo do pecado. E essa natureza é a natureza do Espírito Santo de Deus. Então, nós nos enganamos quando as pessoas vão à frente e levantam a mão e fazem a oração do pecador aceitando Jesus. Se as atitudes não foram mudadas, se a vontade não foram mudadas, não nasceram de novo, fizeram uma simples oração, mas achamos que estão salvas. E aí o que acontece? Vem para o finde, vai para a célula, vai para o GA, vai para o discipulado, é discipulado atrás de discipulado, é treinamento atrás de treinamento e não cresce, não se desenvolve, não dá frutos. Por quê? Porque ainda não nasceu de novo. Enquanto a igreja não nascer de novo, ela não dá frutos. Enquanto a igreja não morrer para si, Jesus diz que enquanto o grão de trigo caindo, se ele não morrer para si mesmo, ele não pode dar frutos. E a igreja está assim hoje. É seminário de célula, é seminário disso. Eu vou viajar para tal lugar, eu vou buscar seminário tal, eu vou buscar seminário tal, eu vou me encher de ensinamentos. Aí o que acontece? Discipulado, treinamento, células, base, GA, e a pessoa não cresce. Sabe por quê? Porque ainda não nasceu de novo. O que a igreja está precisando nesse momento não é de ensinamento, não é de treinamento, não é de simpósio. O que a igreja está precisando é nascer de novo. O que a igreja está precisando é se regenerar, é nascer de novo. Porque quem nasce de novo, quando é discipulado, ele dá frutos. Estão aí o discípulo de Jesus. Se a pessoa diz que aceitou Jesus e a obra da regeneração não foi completada, a obra da regeneração não foi aperfeiçoada, se a vida dela não mudou, não foi uma conversão genuína, não foi uma conversão genuína. A pessoa ainda está no pecado. Pecar é diferente de viver na prática do pecado. Epístola de 1 João capítulo 2, João diz: estas coisas eu vos escrevi a fim de que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o Filho. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e pelo de todo mundo. O crente não é para viver pecando, ele não vive mais na prática do pecado. A prática do pecado é quando ele estava na vida de outrora, lá no mundo. Mas isso não significa que ele está imune ao pecado. Não, não está imune. Só vamos ficar imune ao pecado quando o nosso corpo for transformado, o corruptível se tornar incorruptível. Nós podemos ter deslizes aqui, acolá, pecarmos, porque nós estamos propensos a isso. Agora, viver toda semana, viver todo mês, viver todo ano, naquele mesmo pecado, não nasceu de novo. Não nasceu de novo, precisa nascer de novo. Pessoa que nasceu de novo, ela cresce, ela amadurece, ela melhora a cada dia. E você sabe por que as pessoas ainda não nasceram de novo? Você sabe de quem é a culpa? Dos pregadores. Porque os pregadores estão pregando um evangelho aceitável, estão pregando um evangelho superficial, estão pregando o evangelho de promessas para esta vida terrena e não promessas eternas. Estão pregando o evangelho da prosperidade, mas não estão pregando a justiça de Deus. Não estão pregando a salvação pela graça. Não estão pregando acerca do pecado. Não estão pregando acerca do céu, acerca do inferno, acerca da eternidade. E aí o povo acha que está salvo vivendo essa vidinha. Porque quando nós vamos colocar a luz da palavra de Deus, as evidências estão aí.
Quando a pessoa ela nasce de novo, ela cresce, ela amadurece, ela se arrepende, ela se torna uma nova criatura, porque a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova pessoa com uma nova natureza. E a ordem de Deus, meus irmãos, a ordem de Deus para a igreja é Joel capítulo 2, versículo 1 e 2. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O que é que Deus pede? O que é que Deus pede? Conversão, regeneração. Convertei-vos a quem? A Deus. Como? De que forma? Qual é a exigência de Deus para conversão? Qual é a evidência de Deus para a conversão? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Deus aqui fala de uma conversão verdadeira, de um nascer de novo, de morrer para si mesmo, de morrer para a sua natureza carnal, e não de uma adesão, e não de uma participação na igreja, porque nesses últimos dias nós temos tido adesão nas igrejas, mas nós não temos tido conversão verdadeira. As pessoas estão se aderindo ao ministério, as pessoas estão se aderindo a um projeto de igreja, mas não estão se convertendo a Deus. As igrejas estão cheias, preste atenção, as igrejas estão cheias de gente vazia de Deus. E as igrejas estão vazias de gente cheias de Deus. Essa é a realidade. Igrejas cheias, mas de gente vazia. Não tem vida de evangelho, não tem vida. E Deus está dizendo: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O que é o coração? O coração fala da totalidade do homem interior, a parte central, o íntimo do homem. O íntimo do homem precisa ser convertido a Deus. O coração se manifesta em todas as atividades do homem, nos seus desejos, nas suas afeições, nas suas emoções, nas suas paixões, nos seus objetivos, nos seus pensamentos, nas suas percepções, nas suas imaginações, na sua sabedoria, no seu conhecimento. Tudo isso está relacionado ao coração do homem, nas suas habilidades, nas suas crenças, nos seus raciocínios, sua memória, a consciência de si mesmo, de quem ele é. Tudo isto aqui precisa estar convertido a Deus. Vida moral, vida ética, vida financeira, vida social, vida política, vida sexual, o seu namoro, o seu casamento, seu relacionamento com a sua família, o seu relacionamento com os irmãos da igreja, tudo isso precisa estar convertido a Jesus. Porque se não estiver, ainda não nasceu de novo. Ainda não nasceu de novo. Tudo isso precisa ser transformado por Deus. Se todas essas áreas ainda não foram transformadas por Deus, a evidência é que ainda não nasceu de novo, não foi regenerado. E se não foi regenerado, não está salvo. Mas pastor, eu estou na igreja. Eu volto a dizer: igreja não salva, religião não salva, e a igreja não basta, tem que ser convertido de todo o coração a Jesus. Você está entendendo por que muita gente está na igreja e estão enganados? Porque acham que estão na igreja, estão salvos. Porque acham que são líderes, porque acham que tem o título de pastor, está salvo. Não está. Irá para a perdição, irá para o inferno. Daí o título da mensagem: regeneração ou perdição. Ou nasce de novo ou vai para o inferno. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Para quem que Jesus falou isso?
para Nicodemos. Quem era Nicodemos? A Bíblia diz que era um príncipe em Israel. A Bíblia diz que era mestre da lei. Meditava na palavra de Deus. Possivelmente Nicodemos não se prostituía. Possivelmente Nicodemos não era adúltero, não era prostituto. Possivelmente ele não mentisse, seria um homem piedoso, um homem temente a Deus. Tanto é que procurou Jesus, um homem da religião, um homem mais santo do que todos nós, um homem mais santo do que todos nós, que estava na leitura da palavra de Deus, andando pela palavra. No entanto, Jesus diz para ele: se tu não nascer de novo, se tu não te converter, tu vai para o inferno. Agora imagina para nós. Se Jesus disse que Nicodemos ia para o inferno, porque se não entrar no reino de Deus não tem outro lugar, é o inferno. Se Jesus disse que Nicodemos, se não nascesse de novo, iria para a perdição, imagina nós, que somos depravados. Igual Isaías: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Imagina nós que vivemos num país podre, numa cultura podre, degenerada. Imagina nós, que se ele não nascesse de novo, ele iria para o inferno. Saiba de uma coisa: Nicodemos não tinha o corpo coberto por tatuagens. Ele não tinha tatuagem, ele não usava brinquinho, ele não se masturbava, ele não era rebelde, ele não adulterava. Ainda assim ele não estava salvo. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino de Deus, porque essas coisas não são garantia de salvação. Eu falo em línguas, eu pulo, eu fico cheio de unção, mas saiba de uma coisa, que dom de falar em línguas não remove pecado. Dom de falar em línguas não remove pecado. Eu levanto minhas mãos no louvor, na adoração, mão levantada não remove pecado. A única coisa que remove pecado é o sangue do Cordeiro. A única coisa que remove pecado é o sangue de Jesus. Isso só acontece na regeneração. Nada pode tirar a corrupção do homem. Nada, meus irmãos. Tudo que o homem fizer para arrancar o pecado de si, ele não consegue. Só a regeneração do Espírito Santo de Deus e da palavra de Deus. Só a regeneração. O homem só pode ser transformado pela ação de Deus. E os filhos de Adão são merecedores do inferno. Deus vai mandar o homem para o inferno porque ele é justo. Porque o homem merece ir para o inferno por causa dos seus pecados. E o pecado faz separação entre ele e Deus. Então, regeneração. Regeneração ou perdição, não tem outro caminho. Ou nasce de novo, ou vai para o inferno. A regeneração é vital para a vida do homem, porque é a linha divisória entre o céu e o inferno. Se não nascer, vai para o inferno. Pastor, não concordo com essa sua palavra. Você tem todo o direito de não concordar. Concordando ou não, ela é verdadeira. Concordando ou não, se você não nasceu de novo, você vai para o inferno. Se eu não nasci de novo, eu vou para o inferno. Pastor, eu tenho certeza que eu vou para o céu, amém. Então, mostra a evidência. Porque João diz: se dissermos que não temos pecado, mas eu aceitei Jesus. Mas as evidências não comprovam isso. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Enganamos-nos a nós mesmos. Nós nos convencemos a nós mesmos que nós não somos salvos. O Espírito nos convence que nós não somos, mas o nosso coração nos convence: não,
Isso é bobagem, tu está salvo, tu está na igreja. Não deixe o seu coração lhe enganar. Não deixe que ele venha convencer você do erro. Deixe que o Espírito Santo de Deus lhe convença. Então, se nós enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Tem gente que diz, eu não estou desviado, não vai na igreja há 1 ano e diz que não está desviado. Ainda quer bater boca, ainda quer discutir. Porque é mais fácil discutir, é mais fácil bater boca, é mais conveniente discutir, bater boca, do que nascer de novo. Difícil é nascer de novo, fácil é bater boca. Querer ter razão. Meu querido, se o Senhor começou a boa obra da regeneração em você, deixe Ele aperfeiçoá-lo. Depois dessa mensagem, o Espírito Santo lhe convenceu que você ainda não nasceu de novo. Nem tudo está perdido. Ainda há tempo. Ainda há misericórdia. Amém? Nós vamos agora fazer um momento de ministração. Tudo que você ouviu, é o Espírito Santo quem vai convencer você. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.